Fala pessoal, vim trazer uma planilha aqui para você fazer os seus honorários periciais. Então, se você for nomeado, tá com dúvida, talvez essa planilha aqui vai te ajudar a decidir o quanto cobrar. Então vamos lá. Para começar, essa planilha aqui tá aqui no primeiro comentário fixado para você baixar ela gratuitamente, beleza? Então vamos lá, mas só vai depois do final do vídeo, porque você tem que entender como trabalhar com ela. Então vamos lá. Análise e leitura completa dos autos. Isso daqui é a primeira coisa que você vai ter que fazer. Eu trouxe aqui uma planilha de exemplo para quem vai fazer uma avaliação de imóveis, que é uma das maiores demandas aí dos processos judiciais. Mas daí você adapta conforme a tua perícia necessita. Então, vamos lá. Análise e leitura completa dos autos. Toda perícia vai precisar. Então você pode trabalhar em torno de 80, 100 ou 60 páginas por hora de leitura. Então imagina aqui, ó, que, por exemplo, nossos autos têm 400 páginas. Então eu posso quantificar aqui, por exemplo, em 5 horas. Né? Isso daqui vai depender, você tem que analisar se os autos têm muita figura, tem muitas capas, daí cada caso é um caso, não tem como te passar uma receita pronta aqui, mas eu posso te dar de exemplo. Né? Então, em média aqui, 400 páginas, eu coloco 5 horas para fazer a análise e leitura completa dos autos. Aí depois a gente vai ter que fazer o levantamento das documentações do imóvel. E normalmente os processos eles demoram bastante tempo para correr na justiça até chegar no perito. Então, muitas vezes os documentos do imóvel já estão desatualizados. Então, você necessita muitas vezes ir no cartório, na prefeitura, pegar guia de IPTU, pegar matrícula de inteiro teor e por aí vai. Aqui eu gosto de contar pelo menos 2 horas, tá? Até porque vai ter custos esses documentos. Então, eu majoro um pouquinho para englobar esses custos aqui, né? Prosseguindo, a gente tem a perícia, vistoria propriamente dita do imóvel. E daí aqui vai variar de acordo com o tamanho do imóvel. Vamos supor aí que seja uma casa, né? Casa, 80 metros quadrados, um terreno de 360 metros quadrados, coisa pequena. Então você vai levar aí no máximo 2 horas para fazer essa vistoria, tá? Prosseguindo, pesquisa de mercado para amostragem. Aqui vai demorar, afinal de contas você vai ter que entrar em contato com corretores, visitar imóveis e por aí vai. Então aqui é um dos serviços que mais demora. Obviamente que hoje com a internet há muita facilidade em você saber aonde estão os imóveis à venda, né? Lembrando que eu estou aqui tratando de um exemplo de avaliação imobiliária, que daí um dos pontos é você fazer a comparativa de dados direto de mercado. Há outros tipos de avaliação, mas eu estou dando aqui um exemplo, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 5 horas, tá? Depois, cálculos de inferência estatística para fazer a avaliação. Você vai pegar todos os dados da sua amostragem, vai fazer o cálculo de inferência estatística. E aqui costumo colocar 2 horas. E aqui, depois, a gente vai para as respostas aos quesitos. E aqui vai depender muito do tipo de quesito que foi feito. A maioria dos quesitos você vai conseguir responder de acordo com a sua perícia e também de acordo com seus cálculos. Então a gente pode colocar em torno de 10, 15 minutos por quesito. Mas em casos onde tem quesitos mais demorados, que as pessoas, uma das partes pergunta algo que você não consegue responder apenas com as etapas anteriores, aí você precisa fazer um estudo a mais e quantificar esse trabalho a mais, né? Então vamos colocar aqui, ó, 2 horas para responder os quesitos, mas isso pode ser bem mais ou até menos, né? Depende, cada caso é um caso. Depois a confecção do laudo pericial. E aqui eu digo para você muito cuidado, muita gente subestima, acha que vai pegar aqui só os cálculos e jogar e não vai dar não, tá? Você tem que fazer um negócio bem feito, explicado e por aí vai. Então, eu gosto de trabalhar aqui com pelo menos 4 horas, tá? Casos assim, bem simples. Raramente eu vou levar menos de 4 horas para montar, fazer toda a verificação final. Aí, embaixo a gente vai colocar os custos adicionais. Custos adicionais que eu gosto de colocar aqui, ó, é o deslocamento e a ART, anotação de responsabilidade técnica. O deslocamento vai depender aí do endereço da vistoria com o seu endereço, né, da onde você vai sair para onde vai. Por exemplo, vamos supor que a cidade fica aí a uns 50 quilômetros de distância, vai dar aí uns R$ 80 de gasolina, né? Você pode colocar aqui também um valor a mais, fica a teu critério, tá? Vai com alguém a mais, por exemplo, tem que colocar esse valor, se precisa de outro profissional, tudo coloca aqui. Tá? Depois RT, coloca aqui R$ 100, está 96, 97, mas isso ano após ano vai subindo, pode dar uma arredondada ali. E daí aqui, pessoal, ficou um total de horas de 22 horas. Né? Então, tem 22 horas de trabalho e R$ 180 de custo adicional. Aí aqui embaixo você vai colocar o valor da sua hora técnica. Isso daqui vai variar de acordo com o seu conselho,
organização aí que você está afiliado ou que você vai seguir, né. Tem tabelas, por exemplo, o IBAP, se eu não me engano, atualmente está R$ 550. E daí aqui, vai pegar o valor dessa hora, tá, e vai multiplicar pelo total de horas, certo? Vamos colocar entre parênteses aqui. E você vai somar com os custos adicionais que você teve, que foi R$ 180. E aqui está o custo da sua perícia, tá? R$ 12.280. Claro que aqui, além disso, você vai ter que trabalhar com a questão do imposto, né? Então, se você é, por exemplo, pessoa física, você tem que colocar ali mais 27,5% de imposto, porque esse imposto vai ser retido na fonte, né? Ou não coloca e declara como retido na fonte ali, solicita aqui embaixo, né? Se você for PJ, daí a porcentagem vai mudar de acordo com o porte da sua empresa. Você pode adicionar ou pode deixar assim mesmo. A maioria dos peritos deixa a questão, não faz nenhuma adição no valor, né? Porque, digamos, é o mais justo, afinal de contas, a parte lá, o Tribunal de Justiça, não, ele não deveria ter esse ônus de pagar um imposto por você, ele vai reter na fonte, mas se o seu serviço foram esses custos aqui, o mais justo é você manter esse valor aqui e daí pedir para eles fazer a retenção do imposto na fonte, ok? Mas essa é uma questão mais contábil, sim, que você pode verificar direto com o seu contador. Então, essa daqui é uma planilha aí só de exemplo para você de honorários periciais. Lembrando que está aqui no comentário para você fazer o download. Até mais.